Primeiro dizer que é uma honra estar aqui compondo essa mesa com vocês e uma alegria enorme, principalmente por ser aqui na FAO, essa casa que me acolheu de braços abertos, que acolheu esta baiana aqui que vos fala. E agradecer a Lu Royer pelo convite, parabenizar, Lu, você pela iniciativa, super importante. Assim, a questão habitacional ela é complexa no mundo inteiro, mas principalmente num país, infelizmente, ainda tão desigual quanto o nosso. É um desafio enorme, então super importante a gente estar constantemente refletindo sobre ela e abrindo agendas de pesquisa. Parabéns. Bom, vou correr porque o tempo é curto e são muitos slides. Vou fazer um panorama do histórico da regulamentação, como é que a gente chega até aqui. E aí, como minha área de concentração, minha área de pesquisa e estudo é sistemas de financiamento, então é um pouco esse o recorte que eu trouxe para vocês. E aí a gente começa em 1964 com a criação do SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, FGTS e SBPE. Fala só dos marcos. Em 1997 a gente teve a criação do SFI, que trouxe os instrumentos de captação via mercado de capitais. Em 2009, o tema aqui hoje, que é a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, o panorama hoje, meu número vai estar um pouquinho diferente dos do Basílio, porque eu peguei os dados de dezembro de 2018, e em dezembro de 2018, a gente tinha cerca de 1,4 tri de volume de recursos. Observem que, ver se eu acerto o laser aqui, desculpa, o laser de vocês tem que ser aqui. Os azuis são o SFH. Então, é o SFH que vem sustentando o crédito habitacional no Brasil desde a década de 60. É isso aqui, FGTS e SBPE. O SBPE é a nossa segunda maior fonte, o SBPE é a primeira. E aqui a gente tem... Perdão, gente, isso aqui são dados já agora de 2019. O texto aqui é que está diferente. Mas, enfim, aqui a gente tem, no SFI, que é de 1997, o financiamento imobiliário, ele não é só residencial, um estoque de 237 bilhões, captação via mercado de capitais, indexação por indexadores de mercado, DI, IPCA, IGPM, enfim, taxa de juros maior que a Selic, quer dizer, a taxa de juros para o mutuário. E o SFH, perdão, Vladimir, o financiamento habitacional e um pedaço do imobiliário ainda está aqui dentro. Essa é uma questão que, se der tempo, a gente fala. O maior estoque, que é 1,1 trilhão, via captação de depósitos, indexação pela ATR e uma taxa de juros para o mutuário final, sempre abaixo das taxas de juros, porque também a captação é feita abaixo das taxas de mercado. E esse ponto vai ser super importante para o argumento que eu quero fazer aqui durante a apresentação. O que define o acesso à aquisição da moradia? Quer dizer, a aquisição da moradia no mundo inteiro ela é financiada. E o que é que define essa aquisição? O que define essa aquisição, que a gente ainda não tem um termo em português bom para isso, que é o affordability, né? Exato. Então, o affordability, geralmente, ele é definido por três variáveis: a renda familiar, o preço dos imóveis e a taxa de juros. Aqui, como eu estou tratando de financiamento, eu vou me concentrar na taxa de juros. Esse é um exercício que a gente faz, pega a PNAD, aqui é o número de famílias pela PNAD, diferentes taxas de juros apontam para diferentes curvas de acesso, com aqui no eixo horizontal os prazos de financiamento. Então, o que é que fica muito claro com esse exercício? É que a variável, nas condições de financiamento, que não são só taxa de juros, né, as condições de financiamento, a gente tem prazo do financiamento, a gente tem LTV, que é a cota de financiamento, a gente tem sistema de amortização, mas entre as condições de financiamento, a taxa de juros é a que define o acesso. Então, quanto mais você derruba a taxa, mais famílias você põe para dentro, considerando o mesmo valor de financiamento e o mesmo comprometimento de renda, ou seja, tudo mais constante. E aí entra também a questão do indexador, quer dizer, a gente
olhando aqui, né, numa série histórica, a gente vê o quanto o IPCA, não só ele é superior à TR, como ele é muito mais volátil que a TR. Então, a indexação pela TR, embora ela tenha problemas que eu acho que a gente não vai conseguir abordar aqui, mas ela transforma o financiamento quase que num financiamento pré-fixado, né, considerando essa tendência e isso é muito importante para dar acesso à baixa renda, acesso do financiamento à baixa renda. E aí, nessa linha, eu vou falar primeiro do Minha Casa Minha Vida, PNHU, tá? Porque o Minha Casa Minha Vida, a gente fala às vezes como se fosse uma coisa só, mas ele, na verdade, ele tem diferentes modalidades. A principal é o Programa Nacional de Habitação Urbana, que é composto das diferentes faixas. Eu vou aqui primeiro me concentrar nas faixas que têm financiamento estrito sensu, ou seja, que a família precisa passar pelo crivo do agente financeiro, precisa ser aprovada pelo agente financeiro, logo precisa ter capacidade de pagamento. Então, não existe, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, financiamento requer capacidade de pagamento. Então, o Minha Casa Minha Vida, o que é que a gente tem? Laura falou mais cedo na questão do aproveitamento de cenário. Aqui a gente também tem claramente um aproveitamento de cenário, a gente não chegou aqui à toa. Para a gente chegar aqui, a gente teve que conquistar uma estabilidade macroeconômica e a gente teve que evoluir no marco regulatório. Então, foram coisas que abriram caminho para a gente chegar aqui. E aí, do marco regulatório, estou falando de uma série de questões de alienação fiduciária, etc. Então, assim, a gente teve o crédito FGTS, que já existia, que era o carta de crédito, e aqui eu preciso dar um crédito ao Plano Nacional de Habitação, o Planab, porque o Planab demonstrou que o FGTS tinha muito mais capacidade de oferta de financiamento do que ele vinha praticando. Subsídios, que também são anteriores ao Minha Casa Minha Vida, isso aqui vem de 2004, que é a Resolução 460 do FGTS, que incorporou subsídios do próprio fundo atrelado ao financiamento, a gente vai falar sobre isso, e a novidade que foram que foi a adição de subsídios do Orçamento Geral da União, e aí os subsídios entram justamente para fechar essa conta aqui, vocês vão me permitir voltar, que é essa conta aqui, ó, o subsídio entra para fechar a renda familiar insuficiente para arcar, para comprar esse imóvel no preço que está no mercado, com essas condições de financiamento que são dadas. Então, voltamos lá. Então, os subsídios fecham essa conta. Aí a gente vai para a evolução da oferta de crédito. E esse gráfico, eu acho ele muito interessante, porque ele mostra muito bem, quer dizer, a gente tem duas evoluções distintas, porque esse gráfico traz o SBPE e o FGTS. Então, o SBPE ele começa a crescer a partir de 2006, e depois, quando vem a recessão, o SBPE contrai bastante o crédito e o FGTS é, mais uma vez, impulsionado a cobrir a falta do SBPE. A gente não vai entrar nesse mérito porque não tem tempo, mas é uma questão que está colocada e a gente precisa refletir sobre isso. Aí, focando no FGTS, meus gráficos estão sempre em valores reais, tá? Então, são valores... Aqui as linhas são as unidades, inclusive são linhas empilhadas. Então, não é que o SBPE financiou muito mais do que o FGTS, pelo contrário, é que elas estão empilhadas para mostrar que em 2013, 2014, a gente estava financiando 1 milhão de unidades por ano. Tá? Isso é bastante. Então, mas as colunas não são independentes. Voltando para o FGTS, o que é que a gente tem? Observa, aqui é 2009, aqui é 2008 o Planab, aqui é 2009. Olha como começa a crescer o financiamento do FGTS. Não é que o FGTS cresceu, ele cresceu nesse período, claro, porque foi um período de, como Laura citou aqui, de grande formalização do emprego, de desemprego praticamente muito baixo, praticamente pleno emprego. Então, assim, a gente teve
Claro, um crescimento do FGTS, mas o crescimento que a gente viu no crédito foi aproveitamento de um potencial que já existia dentro do FGTS. Então, a gente tem aqui esse crédito aumentando e ele sustentando aqui, olha o que o FGTS faz, ele sustenta um nível de financiamento mesmo no período de recessão. Ai, meu Deus, só tenho 5 minutos e preciso de uma cola aqui, só para dar um número grande para vocês, que é o seguinte: entre 2002 e 2008, o FGTS financiou 1,3 milhão de unidades. Isso significa 183 mil unidades em média por ano. De 2009 a 2019, até a posição que a gente tem agora, a gente tem 4,7 milhões de unidades, o que dá uma média de 471 mil unidades ano só no FGTS. Então, esses são os grandes números que eu queria trazer dessa série aqui. E aqui a gente traz os subsídios, quer dizer, são aqueles subsídios de dentro do próprio FGTS. E aí depois eu vou fazer uma ressalva. A coluna de 2019 é que ela está recortada aqui, porque tem o valor já desembolsado até agosto, e o resto é orçamento. O resto é subsídio efetivamente aplicado, vinculado a financiamento, para fechar aquela equação. E observem como isso cresceu, também na minha cola aqui, trazendo os grandes números, enquanto entre 2002 e 2008... os subsídios, esse período aqui, os subsídios somaram 14 bilhões de reais, que dá uma média de 2 bi ano. De 2009 a 2019, agosto, foram 91 bilhões, que dá mais de 8 bi ano. Esses subsídios... Desculpa se eu estou falando coisa que todo mundo já sabe, mas esses subsídios, que o FGTS não chama de subsídios, chama de desconto, se vocês forem na resolução, ele é composto de subsídio direto, ou subsídio de complemento, que é aquele que se dá para a família conseguir pagar a entrada do financiamento. Compõe a entrada do financiamento. E o subsídio indireto, que eu vou precisar fazer um parênteses aqui sobre ele, porque ele é um subsídio, no meu modo de ver, no meu modo de interpretar o que os números me mostram, ele é um subsídio, na verdade, para o agente financeiro. Então, ele está subsidiando o agente financeiro que faz o financiamento para a família. Porque, teoricamente, no FGTS, o agente financeiro, na hora de emprestar, ele só pode cobrar um spread de 2,16. E esse subsídio, ele é pago à vista, sem trazer o valor a valor presente. Então, portanto, ele acaba resultando num spread maior que 2,16, ele aumenta a rentabilidade dos agentes na operação. E aí, eu gosto desse gráfico porque ele contrapõe as receitas que o fundo obtém, porque isso é uma coisa que às vezes escapa nas análises também. A carteira de crédito dentro do FGTS, ela produz receita. Quando o FGTS empresta para o agente financeiro, ele cobra um spread. E ele cobra um spread super elevado. E para reduzir, esse spread antes não permitia um financiamento barato na ponta, apesar do cotista sempre ter recebido 3 mais TR. Então, o financiamento saía caro na ponta, a solução encontrada foi fazer um subsídio para o agente para reduzir a taxa de juros final para o mutuário. Porque a taxa de juros final para o mutuário é a soma do quanto o FGTS cobra para emprestar para o agente e quanto o agente cobra para emprestar para a família final. Ai, Jesus! E aí, então, a gente vê que isso aqui é superavitário, ou seja, o FGTS poderia reduzir o spread, reduzir a receita dele nas operações de crédito e eliminar o subsídio do agente. A conta ia ficar mais econômica para o FGTS, e isso vai ser necessário agora, porque a gente está numa conjuntura em que a Selic caiu para 5, as taxas de juros do SBPE já estão a partir de 6,75 mais TR ou 4,25 mais IPCA.
As taxas de juros no FGTS, a princípio, seguem entre 4,5%, porque isso aqui é conseguido com subsídio indireto, como eu comentei antes, até 9,16%. Ou seja, o FGTS já está situado fora acima das taxas de juros do SBPE. Então, vai precisar de um reposicionamento aqui. E o que acontece é que, ao reposicionar, ele perde receita na carteira de financiamento. Além disso, o FGTS apresenta queda de receita financeira, porque os títulos públicos agora rendem menos, porque a Selic está 5%. A gente tem no FGTS, aqui é uma questão antiga, que vem desde 2007, diversificação das aplicações em títulos e valores mobiliários com perda de receita de oportunidade, ou seja, as aplicações rendem menos que título público e tem mais risco. Aumento das modalidades de saque e saque extra, criação de linhas de financiamento fora da habitação, saneamento e infraestrutura, distribuição de 100% do lucro entre os cotistas. Então, tem uma série de questões no FGTS que a gente vai precisar equacionar. Vou pular aqui, vocês vão me dar um minutinho só para eu falar do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, e aí eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz com o Arthur Acolin e a Maya Hook-Smith. São 2 professores de universidades americanas, e a gente fez, está no link aqui, essa pesquisa. E o que ela mostra para a gente, aí é o faixa 1, tá? É aquela faixa que não tem financiamento, que a prefeitura faz a seleção do beneficiário, o OGU paga a produção da unidade e a família assina um contrato via Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica não é agente financeiro. A família assina um contrato em que ela vai pagar, de início era 10% da renda, depois caiu para 5% da renda, para quem contratou no início, e agora esses valores chegam a 20% da renda. Então, ela dá uma contrapartida de volta para o governo. A gente analisou 6 regiões metropolitanas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Santos. A inadimplência em dezembro de 2015 era 28%. Em 2016 já estava em 31%, meados de 2017 já estava em 35%, ou seja, ela escala rápido. E as variações na inadimplência, a gente percebe que elas são relacionadas a múltiplos fatores, mas entre eles e, sobretudo, a localização das unidades. E a gente traçou 4 hipóteses explicativas. Isso aqui, ó, é uma agenda de pesquisa em aberto, porque a gente, com os dados que a gente tinha, a gente não conseguiu exaurir e concluir. Mas quais são as hipóteses explicativas? Eu vou começar pelas 2 últimas. Risco moral, que está sempre presente quando o financiamento é público, né, em programa social, e o controle pelo crime organizado. Aqui a gente está falando de droga e milícia, né, as 2 juntas. Principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia, e isso aqui, elas são fatores menores, mas eles ajudam a explicar, porque tem conjuntos que a inadimplência está batendo 100%. E os 2 principais, que esses sim demandam reflexão para o redesenho de programa, que é a localização periférica das unidades, dos conjuntos. Isso aqui impacta em várias questões, no quanto a família gasta de transporte, no quanto ela gasta porque ela não tem acesso a serviços urbanos, ela não está incluída no contexto urbano, o quanto ela deixa de ganhar, de ter possibilidade de auferir renda, porque ela está fora do contexto urbano. Além disso, a renda insuficiente para arcar com os custos relacionados à moradia. Ora, são famílias que muitas vezes vêm de uma situação informal para uma situação formal, onde, além da prestação para o governo, ela tem que pagar água, luz, e, além disso, por conta do desenho também do programa, taxas de condomínio. E são famílias com rendas muito exíguas. Então, eu convido todos a darem uma olhada na pesquisa, e acho que seria muito interessante se outras pesquisas vierem para complementá-la. E aí, por fim, bom, como promover o acesso à moradia digna pelos... Espera aí que eu pulei uma aqui. Como promover o acesso à moradia digna pelos segmentos de menor renda, como equacionar o déficit e evitar que parte da nova demanda por moradia, que se constitui a cada ano, se transforme em déficit habitacional.
né? Acho que essa é uma questão que permanece em aberto aí para a gente discutir. Agradecer, pedir desculpas porque avancei aí no tempo e fazer a propaganda do blog que eu faço parte, ochbrasil.blog. Tem uma série de artigos publicados sempre sobre o mercado de crédito voltado para a habitação. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, gente.